Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para o estudo de mais uma lição muito importante, uma lição especial, a quarta lição desse trimestre, que nos traz o tema Ações Judiciais entre Irmãos. Oremos em nossos corações para que Deus nos dê o entendimento da sua palavra. Ações judiciais entre irmãos é o tema desta semana. 1 Coríntios 6, verso 3 diz assim: Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo admoestando a igreja, trazendo ensinamentos para o povo de Deus. E vemos aqui a palavra de Deus então nos instruindo, instruindo os crentes, instruindo os cristãos, a não irem aos tribunais para resolverem conflitos internos, um irmão contra o outro, um irmão contra a igreja. Então, às vezes podem surgir problemas, desavenças entre irmãos, podem surgir situações e algumas questões, situações de relacionamentos, problemas na igreja, na administração da igreja, mas tudo isso deve ser tratado internamente, deve ser resolvido internamente. A palavra de Deus, então, aqui é bem clara ao nos orientar que os assuntos e situações internos devem ser resolvidos internamente. Nós não devemos pegar essas situações e expô-las ao mundo, levar perante os tribunais humanos, os tribunais terrenos, pois ao fazer dessa forma, os cristãos, os crentes, demonstram fraqueza, demonstram que não são capazes de resolver os próprios problemas, os próprios conflitos, e demonstram que não são capazes de perdoarem uns aos outros também, de se reconciliarem, de voltar à reconciliação, a reconciliar suas próprias fraquezas e diferenças entre si. Essas situações, então, Satanás ele usa para envergonhar a causa de Deus, para envergonhar o povo de Deus, um irmão contra o outro no tribunal terreno, um irmão contra a igreja no tribunal terreno, levando situações administrativas da igreja, situações que devem ser resolvidas internamente e expondo aos ímpios, às pessoas do mundo, Então, Satanás ele pode usar situações assim para envergonhar o povo de Deus, a causa de Deus, E aqui nós somos então orientados, somos então instruídos pela palavra do Senhor a não proceder dessa forma. Porque dessa forma um irmão processando o outro no tribunal terreno seria um mau testemunho contra a causa de Deus, contra o Evangelho. Assim envergonharíamos a causa de Deus, um irmão lutando contra o outro nas situações de tribunais terrenos. Essas situações, então, elas devem ser surgindo situações entre o povo de Deus, situações, conflitos, elas devem ser resolvidas internamente dentro da própria igreja, pois assim diz o texto: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, as situações que acontecem do dia a dia da igreja, nos conflitos de relacionamento e até administrativos, devem ser, então, resolvidos internamente. Assim diz a palavra do Senhor. Diz assim o Espírito de profecia: os santos devem julgar o mundo. Sendo assim, será que precisam depender do mundo e de advogados seculares para resolver as dificuldades entre si? Deus não quer que levem os próprios problemas aos súditos do inimigo em busca de resolução. Confiemos uns nos outros. Então é desejo de Deus que confiemos uns nos outros e as situações que surgirem internamente deverão ser resolvidas pela própria igreja e assim devemos confiar também na justiça de Deus, na justiça divina, que é a justiça maior do que a justiça dos homens. Assim fazendo, nós estaremos também glorificando ao Senhor, estaremos obedecendo a palavra do nosso Deus. O primeiro tópico nos diz o julgamento dos ímpios. Primeiro tópico, a letra A diz assim:
Quando ocorrerá o julgamento dos perdidos? Apocalipse 20, versículo 2 e 4, 2 Pedro 2 e 4. E quem o julgará? 1 Coríntios 6, 2 e 3. Vou ler aqui 1 Coríntios 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Quando ocorrerá o julgamento dos perdidos? Diz aqui a palavra do Senhor em Apocalipse 2, verso 4. E vi tronos, 20, verso 2 e verso 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, os remidos, os salvos, eles reinarão com Cristo durante 1000 anos, e durante esses 1000 anos é obra do povo de Deus, presidida por Cristo, né? Juntamente com Cristo, julgar os ímpios, julgar esta terra. Então, o julgamento dos ímpios ocorrerá durante o milênio, durante 1000 anos. Cristo estará à dianteira, juntamente com os remidos, com os salvos, e assim então julgarão os atos praticados durante esses 1000 anos. Serão julgados os atos praticados pelos ímpios quando estiveram em vida. E o apóstolo Paulo então diz aqui que os santos julgarão o mundo. O mundo será julgado por vós. Porventura, vocês são indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, é nosso dever, aqui, enquanto estamos nessa terra, proteger a causa de Deus dos escárnios dos ímpios, dos escândalos. A palavra de Deus diz que ai daqueles por quem vem o escândalo, né? Por quem vem o escândalo. E demonstra também aqui, a palavra de Deus fundamenta que o povo de Deus também é capaz de resolver os conflitos entre si, os conflitos internos, os conflitos aqui nesta vida internamente, né? E a palavra de Deus então está fundamentando que os cristãos devem resolver as situações e conflitos que surgirem internamente, buscar a paz, apaziguar, a reconciliação entre os irmãos, entre as situações que surgirem. E devemos também, como cristãos, evitar qualquer situação de conflito com os ímpios, né? Para não manchar a causa de Deus perante os tribunais, pois a nossa obra nesses últimos dias é a pregação do Evangelho, é levarmos o Evangelho a toda criatura, a povo e língua. A obra do povo de Deus não é estar em conflito com as pessoas, mas é então apresentar a Cristo e esse crucificado como o Salvador do mundo, a boa nova do Evangelho de salvação. Então a nossa obra nesse momento é levar a Cristo, mas a obra também dos justos no futuro é julgar os ímpios, as obras dos ímpios. E isso não nos exime de julgar as coisas mínimas já nesse momento, né? Então as coisas mínimas que ocorrem entre nós já podemos também, aqui com a fundamentação da palavra de Deus, orientados pelo Santo Espírito, fazer um juízo, né, sobre as situações que acontecem, e devemos então assim buscar sempre precavermos, né, protegermos a obra do Senhor, e as situações que surgirem devem ser então resolvidas perante a própria igreja, entre o próprio povo de Deus, para melhor assim darmos testemunho da palavra do Senhor. Então diz aqui o primeiro tópico, né, que juntamente com Cristo, durante os 1000 anos, os remidos, eles terão a obra de julgar os ímpios.
observando então a palavra de Deus, observando a Bíblia Sagrada, observando então os registros da vida de cada pessoa que estarão abertos ali diante dos justos, o livro da vida, o livro da morte, ali onde está registrado cada ato, cada pensamento, os desejos, as intenções. Então tudo que está registrado será levado a julgamento, e então os justos salvos serão julgadores juntamente com Cristo e julgarão até os anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Cristo, contra Deus ali no céu, e também a Satanás, então também serão julgados por Cristo e os remidos. Demonstrando aqui para nós que o povo de Deus também é capaz de resolver os seus próprios conflitos, as próprias situações que acontecem no meio do povo da Igreja de Deus. Diz assim, então, a nota, esclarecendo mais sobre o julgamento dos ímpios e o trabalho dos santos durante os 1000 anos. O julgamento dos ímpios ocorre durante os 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreição. O apóstolo Paulo aponta a esse julgamento como um evento que se segue à segunda vinda. Daniel declara que quando o ancião de dias vier, será dado juízo aos santos do Altíssimo. Na época, os justos reinam como reis e sacerdotes para Deus. É nesse tempo que, conforme Paulo predisse, os santos julgarão o mundo. Em união com Cristo, julgam os ímpios ao comparar os atos pecaminosos com o livro de estatutos, a Bíblia, e decidindo cada caso de acordo com as ações praticadas por meio do corpo. Então, cada pessoa será julgada, sendo observada a Bíblia Sagrada, a lei de Deus, o livro da lei dos estatutos, e sendo olhado, então, as suas ações de acordo com o que foi praticado por meio desse corpo. Assim, a punição que os ímpios devem sofrer é distribuída de acordo com as obras de cada um e está registrada ao lado de cada nome no livro da morte. Satanás e os anjos maus também são julgados por Cristo e seu povo. E Judas declara que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. O segundo tópico nos fala disputa entre cristãos. A letra A, onde os problemas da igreja devem ser resolvidos. Letra A, onde os problemas da igreja devem ser resolvidos. 1 Coríntios 6, 4 e 5 diz assim: Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então, onde os problemas da igreja devem ser resolvidos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo exortando os irmãos, exortando os cristãos dos últimos dias a resolverem os seus conflitos, os seus problemas, as situações que podem acontecer. Os problemas internos da igreja devem ser resolvidos dentro da própria igreja. Entre a própria igreja, Paulo pergunta: não há entre vós nenhum sábio, nenhum que possa julgar entre seus irmãos? Se houver situações, se acontecerem situações, existe sim, Então, entre o povo de Deus, existe a direção da igreja, a comissão da igreja, a igreja como um todo, Então, as situações aqui onde Paulo nos orienta que os problemas da igreja devem ser resolvidos internamente. E surgindo conflitos, surgindo situações, problemas, nós devemos seguir a regra bíblica. Primeiramente, vai tu, primeiro passo, e teu irmão, tu e ele só, e tenta resolver com ele, exortando seu irmão em humildade, em mansidão. Se não tiver efeito,
leva mais 2 irmãos de experiência, né? Ali com humildade, com mansidão também, devem exortar essa pessoa, tentando ganhá-la para Cristo e não dando ouvido agora, não dando ouvidos, o terceiro passo, que é trazer então a situação para a igreja, para a direção da igreja, para que também possam buscar a conciliação ou reconciliação, resolver o conflitos de interesse entre aqueles irmãos, o problema que surgiu, né? E assim nós devemos então levar essas situações de brigas, de conflitos, né? Nós devemos evitar levar essas situações perante os tribunais terrenos, né? Perante os ímpios, situações internas de conflitos entre os irmãos, então devem ser deixadas para serem resolvidas internamente e não na presença dos ímpios, onde Deus é desonrado, né? Então nós devemos observar a palavra de Deus, que nos dá aqui então a orientação, nos mostra o caminho a ser seguido. Diz assim a nota: os santos devem julgar o mundo. Sendo assim, será que precisam depender do mundo e de advogados seculares para resolver as dificuldades entre si? Deus não quer que levem os próprios problemas aos súditos do inimigo, em busca de resolução. Confiemos uns nos outros. Então a palavra de Deus nos estimula a união, nos estimula a reconciliação, a conciliação, nos estimula ao perdão entre os irmãos, né? Para também nos estimula a orientação aqui que a Igreja de Deus está apta a resolver os conflitos, a solucionar as situações, e assim devemos confiar uns nos outros, levando, se porventura surgir algum caso, a direção da igreja, à igreja, aos irmãos de mais experiência, para que possam ajudar a solucionar as questões que surgem, né? E não perante os tribunais humanos, onde a causa de Deus será envergonhada. A letra B, o que aconteceu na igreja de Corinto que exigiu uma repreensão da parte de Paulo? 1 Coríntios 6 e 1, 2 e 6. E como Deus considera essa prática? Então a letra B diz assim, 1 Coríntios 6, 1, 2 a 6 e 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso perante os infiéis. Então Paulo novamente aqui orienta os crentes, orienta os cristãos, o povo de Deus, nesses últimos dias, a não levar questões internas entre os irmãos, perante os tribunais terrenos, né, para serem resolvidos por infiéis, né, mas que confie a solução desses problemas aos irmãos de mais experiência dentro da igreja, né? E então nós devemos seguir as recomendações da palavra de Deus, porque é nosso dever evitar envergonhar a obra do Senhor nesses últimos dias. Nós devemos então praticar a ordenança de Deus. Nesses últimos dias o povo de Deus é ordenado ao povo de Deus pregar o evangelho e evitar entrar em contendas, mas surgindo contendas dentro do povo de Deus, dentro da igreja, ali elas devem ser resolvidas, né? Esse estado de coisas, onde um irmão leva outro perante o juízo terreno, é abominável diante do Senhor, né? Então, como povo de Deus, nós devemos, nesses últimos dias, então, nos focar em pregar o evangelho. Mas se surgir situações, problemas, divergências, que às vezes podem tirar o nosso sono, nós devemos orar ao Senhor, pedir a orientação do Espírito Santo e levar a causa à direção da igreja, conversar com o irmão, né, com os irmãos de mais experiência, para ver como deve ser resolvida essa situação dentro ali mesmo do povo de Deus, né? Seguindo os passos, buscando ao Senhor, porque do Senhor vem a verdadeira justiça. Às vezes você passou por alguma situação de injustiça mesmo, né? Mesmo com algum irmão da igreja,
Mas você colocando a sua causa diante de Deus, Deus fará e trará a verdadeira justiça. Então, buscando a Deus com humildade e buscando dentro do povo de Deus, né? Pessoas com experiência, com sabedoria, Deus então trará a solução do problema, né? Mas se confiarmos no nosso próprio eu, confiarmos no nosso próprio desejo, confiarmos no nosso próprio orgulho, na nossa própria carne, no nosso próprio eu, nós corremos o grande risco então de não seguirmos essa palavra, mas corremos o risco de expor a causa de Deus perante os infiéis, perante os ímpios, situações então que Deus não aprova. Diz assim a nota da palavra desta lição: o mundo e os membros não convertidos da igreja têm interesses em comum. Quando Deus reprova alguns por quererem fazer as coisas do próprio jeito, eles confiam no mundo e levam os assuntos da igreja perante o mundo para serem decididos. Então há atrito e contenda, e Cristo é mais uma vez crucificado e exposto à vergonha. Os membros da igreja que apelam aos tribunais seculares mostram que escolheram o mundo como juiz, e os seus nomes estão registrados no céu como se fossem dos incrédulos. E com ardente desejo que o mundo se apodera das declarações daqueles que traem sagrados encargos, né? Então o mundo fica sabendo da briga entre os irmãos. Isso tudo enfraquece a obra do Senhor, né? Vê que os cristãos não são unidos e que eles não se reconciliam, né? Então tudo isso vai enfraquecendo a obra do Senhor. O ato de se apoiar no braço da lei do Estado é uma desgraça para os cristãos. Mesmo assim, esse mal tem sido introduzido e estimulado entre o povo escolhido do Senhor. Aos poucos introduziram-se princípios mundanos até que na prática muitos de nossos obreiros estão se tornando como os laodiceanos, indiferentes, porque dedicam tanta confiança a advogados, documentos, leis legais e acordos. Tal estado de coisas é abominável a Deus. Então nós vemos aqui que as disputas entre os cristãos, entre os membros da igreja, devem ser resolvidas dentro da própria igreja, onde o Senhor comissionou o seu povo a resolver os seus conflitos. A letra C. Onde podemos encontrar a solução para os problemas existentes entre os membros da igreja? Onde nós podemos encontrar a solução? 1 Coríntios 6, 11, 1 João 1, 7, Provérbios 28 e 13 diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Como podemos encontrar a solução para os problemas existentes entre os membros da igreja? 1 João 1, 7 e 9. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, irmãos, nós só encontramos a solução dos problemas existentes dentro da igreja olhando para Jesus. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos essa lista aqui infindável de situações, né? Roubadores, devassos, idólatras, adúlteros, né? Ladrões. Diz aqui que esses não herdarão o reino de Deus. Mas quando nós olhamos para Jesus, os problemas, os nossos problemas, os problemas internos da igreja começam a ser resolvidos. Quando nós entregamos as nossas causas nas mãos do Senhor, mesmo que nós tenhamos passado por injustiças, mesmo dentro do povo de Deus, em situações, quando nós começamos a andar na luz, como diz a palavra de Deus,
como Cristo na luz está. Nós começamos a encontrar solução. Quando nós começamos a ter comunhão uns com os outros, nós começamos a encontrar solução. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus, nós então encontramos a solução. Quando nós confessamos as nossas faltas uns para os outros, começamos a encontrar a solução, né? Às vezes cometemos um erro contra o irmão, precisamos então conversar com aquele irmão, pedir perdão, né? Então Deus ele começa a agir, a solucionar os problemas quando nós passamos a reconhecer que talvez nós somos parte desses problemas, né? Nós criamos esses problemas. E quando nós abandonamos o pecado, indo a Cristo, nós estamos então começando a solucionar esses problemas. Então, quando nós buscamos ter comunhão uns com os outros e buscamos a Cristo, então esse é um dos passos para solucionarmos os conflitos dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Buscar a Cristo em primeiro lugar, andar na luz, vivermos em comunhão, confessarmos nossos pecados a Deus. Esse é um dos passos para, então, encontrarmos a solução dos problemas entre os irmãos, os atritos que muitas vezes acontecem, que acabam enfraquecendo a obra do Senhor. As condições para se obter a misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O Senhor não exige atos penosos da nossa parte para que alcancemos o perdão dos pecados. Não precisamos participar de longas e cansativas peregrinações, nem praticar dolorosas penitências para recomendar nossa alma ao Deus do céu ou para remir nossas transgressões. Mas quem confessa os próprios pecados e os abandona, esse alcançará misericórdia. O terceiro tópico vem nos falando uma advertência contra a sensualidade. A letra A, qual foi o principal objetivo da nossa criação? Qual foi o principal objetivo da nossa criação? Isaías 43, verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os formei. Então aqui está a resposta. Deus nos criou para a sua glória, para a sua honra. Quando Deus criou o ser humano foi criado para a glória de Deus. Então eu e você fomos criados para dar glória ao nome de Deus, para honrar o nome de Deus na nossa vida, no dia a dia, nas nossas práticas. Em todas as situações nós devemos então buscar honrar e glorificar o nome de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos aqui nesse mundo, né? Mas para servirmos ao Senhor, o nosso Deus. Diz assim a nota: mesmo agora todas as coisas criadas declaram a glória da excelência de Deus. Não há nada que viva para si mesmo, exceto o coração egoísta do homem. Nenhuma ave que cortar o ar, nenhum animal que se move rente ao chão deixa de servir a alguma outra vida. Não há folha da floresta ou de grama, por mais humilde que seja, que deixe de cumprir o seu ministério. Cada árvore, arbusto e folha exalam aquele elemento de vida sem o qual nem homem nem animal poderiam viver. E o ser humano e os animais, por sua vez, servem à vida da árvore, do arbusto e da folha. As flores exalam fragrância e revelam a própria beleza em bênçãos para o mundo. O sol irradia luz para alegrar a mil mundos. O próprio oceano, que é a origem de todas as nossas fontes e nascentes, recebe os riachos de todas as terras, mas recebe para dar. Os vapores que sobem do seu seio caem em chuvas para refrescar a terra, a fim de que produza e brote. Então nós fomos criados para a glória e para a honra de Deus e para servir também ao nosso próximo, né? Servir a Deus servindo ao próximo. A letra B, como Paulo considerava o corpo do crente, ou o corpo de crentes? Romanos 6, 13, 15, 20, 19 e 20. Como Paulo considerava o corpo de crentes? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade,
mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Então nós vemos aqui Paulo mostrando a situação do ser humano, né, como parte do corpo de Cristo. Nós devemos usar o nosso corpo para a glória e para a honra de Deus, os talentos, os dons que Ele nos confiou, devemos usar para a honra e para a glória de Deus. Se antes não conhecíamos a palavra de Deus, vivíamos no pecado, igual Paulo fala aqui, agora, quando temos o conhecimento da vontade de Deus, nós usamos esse conhecimento, então, para mudarmos de vida. Ao invés de sermos instrumentos do pecado, agora somos instrumentos de vida para a vida, né? Apresentamos agora os nossos membros para servirmos à justiça e à santificação em Deus. Andávamos no pecado e agora, tendo o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Cristo, mudamos de vida e buscamos honrar a Deus em nossos próprios corpos para a honra e para a sua glória. Então a palavra de Deus diz que somos templos do Espírito Santo. Então nós devemos honrar, né, essa situação de sermos templos do Espírito Santo. Mas devido ao pecado, o ser humano deixou de ser templo do Espírito Santo. Mas agora, por meio de Cristo, por meio da justificação da fé em Cristo, Ele nos dá esse direito novamente de termos Deus habitando em nosso ser, o Espírito Santo habitando em nosso ser, né? Com Cristo nós podemos então novamente ter Deus habitando em nossas vidas e assim sermos novamente templos do Espírito Santo. E para isso precisamos observar a sua palavra, observar os requisitos da sua palavra, obedecermos à lei do Senhor, à sua vontade. Desde os tempos eternos foi propósito de Deus que todo ser humano, todo ser criado, desde o brilhante e santo serafim até o homem, fosse um templo para a habitação do Criador. Por causa do pecado, a humanidade deixou de ser um templo para Deus. Obscurecido e contaminado pelo mal, o coração humano não mais revelava a glória divina, do divino. Mas pela encarnação do Filho de Deus, o propósito celestial se cumpre. Deus habita na humanidade e, por meio da graça salvadora, o coração humano se torna novamente seu templo. A letra C. Visto que somos propriedades de Deus, o que cada um de nós devemos entender com respeito ao próprio corpo, visto que somos propriedade de Deus, o que nós devemos entender em relação ao nosso próprio corpo. 1 Coríntios 3, 16, 17, 1 Coríntios 10 e 31 diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui a nossa responsabilidade diante de Deus. Será que com as nossas obras, será que com as nossas práticas nós temos destruído o templo do Espírito Santo que existe em nós? Temos destruído a vontade de Deus que existe em nós? Talvez pela nossa alimentação, por alguns hábitos e costumes? Será que temos tirado essa grande bênção de receber Deus em nossa vida, no nosso corpo? Talvez por práticas ilícitas do pecado, a sensualidade, será que temos afastado Deus da nossa vida? Será que ainda somos templos do Espírito Santo? Aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário por cada um de nós, nos tornarmos novamente templos do Espírito Santo, será que ainda somos? Porque muitas vezes, por causa das nossas práticas, né, Deus tem se afastado por causa que não temos seguido o plano divino sobre a alimentação, sobre o vestuário, sobre a vida
de pureza. Então Deus muitas vezes tem se afastado de nós, ou nós temos nos afastado de Deus, na verdade, porque nós não temos praticado a sua vontade, e assim o Espírito Santo de Deus não pode habitar em nossas vidas. Se estamos destruindo então o nosso corpo, aqui diz a palavra do Senhor, Deus também destruirá aquele que destruir o nosso corpo, aquele que destrói o seu próprio corpo, né? Se estamos destruindo o nosso corpo, estamos destruindo o templo, que é a morada do Espírito Santo. Nosso dever, então, irmãos, é fazer tudo para honrar e para glorificar o nome do Senhor. Se é para comermos, devemos comer para a honra e para a glória de Deus. Se é para bebermos, devemos beber para a honra e glória de Deus. O que temos comido, o que temos bebido. Se é para nos vestirmos, devemos nos vestir para a honra e glória de Deus. Como temos nos vestido? Devemos seguir então os padrões estabelecidos pela palavra do Senhor, né? Pois vivemos para a sua honra e para a sua glória, não para agradar a nós mesmos. Mas às vezes nós vemos que é tão difícil agradar a Deus nessas situações, né? Alimentação, vestuário e outras coisas mais. Nós precisamos então orar pedindo a Deus força, direcionamento do Espírito Santo para vencermos os nossos apetites, para vencermos os nossos desejos pecaminosos e carnais. E com certeza o Senhor nos dará a vitória. Quando nos achegamos a Ele, Ele nos dá a vitória. Pela inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve que façais outra qualquer coisa, mesmo o ato natural de comer ou beber, não seja para satisfazer um apetite pervertido, mas sob um senso de responsabilidade, fazei tudo para a glória de Deus. Toda parte do corpo humano deve ser protegida. Devemos estar atentos para que aquilo que se coloca no estômago não venha a expulsar da mente os pensamentos elevados e santos. O quarto tópico nos fala pureza moral. A letra A, visto que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que responsabilidade moral temos com ele? 1 Coríntios 6, 15 e 18. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomai, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um no mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Então nós temos aqui, irmãos, as advertências do apóstolo Paulo contra o pecado da prostituição, nos falando que é nossa responsabilidade como membros do corpo de Cristo buscarmos a pureza em Cristo Jesus e não darmos lugar, né, à carne, não darmos lugar à vida de pecado, né? Nós somos alertados aqui então a vigiarmos, a andarmos em vigilância, que a nossa conduta, devemos observar a nossa conduta, né? E observar os mandamentos do Senhor, em especial aqui o 7º mandamento, evitando a prostituição, evitando o adultério, evitando toda situação que nos afaste de Cristo, que nos leve à impureza moral, né, à impureza sexual. Então, aqui nos adverte a palavra do Senhor, visto que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós devemos andar com responsabilidade, pois iremos responder diante de Deus tudo aquilo que nós praticarmos no nosso corpo, né? Então nós devemos ter o cuidado de vivermos uma vida pura, uma vida digna diante de Deus e diante dos homens também, uma vida fugindo da prostituição, fugindo do pecado, de tudo aquilo que não visa com a santidade de Deus. Todo cristão terá de aprender a restringir as próprias paixões e a controlar-se por princípios. A menos que faça isso, é indigno do nome de cristão. Quando estritamente seguido, o princípio moral se torna a única proteção da alma. Se já houve um tempo em que a dieta deveria ser a mais simples, esse tempo é agora.
Quanto menos febril for a dieta, mais facilmente as paixões podem ser controladas. A satisfação do paladar não deve ser mais importante que a saúde física e intelectual ou moral. Deus deu a você um templo para cuidar e preservar nas melhores condições para o serviço e glória divinos. Seu corpo não pertence a você. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, ao vosso Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, a orientação para o povo de Deus seguirmos então a pureza moral em Cristo Jesus, tendo o cuidado de observarmos a sua palavra e o cuidado de vivermos de acordo com o seu querer. A letra B nos fala assim: o que é pureza moral e como podemos praticá-la com sucesso? 2 Coríntios 7, 1, 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5. O que é pureza moral e como podemos praticá-la com sucesso? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que a pureza moral é viver uma vida de santificação, uma vida de separação das coisas do mundo, os pensamentos mundanos, os desejos carnais, a corrupção da imoralidade sexual, a perversão do apetite, né? Então, pureza moral é ter uma vida em santificação, uma vida santa diante de Deus. É isso que é ter pureza moral, nos afastando de todos os costumes mundanos e prazeres da nossa carne, né? Dando mais lugar ao Espírito de Deus do que às vontades das paixões e concupiscências mundanas. Isso é viver em pureza moral e nós podemos praticá-la. Como nós podemos praticá-la com sucesso? De nós mesmos nós não conseguimos, nós só conseguimos ter pureza moral verdadeira quando nós buscamos a Cristo, quando nós buscamos o Espírito Santo, que é o poder de Deus, né? Que é a terceira pessoa da divindade, que nos dá o poder para termos o poder de Deus na nossa vida, para sermos convertidos e vencermos as tentações do inimigo. Então o Espírito Santo, ele nos dá esse poder e Cristo também nos dá o poder de sermos então fiéis a Ele e à sua vontade. E o Espírito Santo então faz o trabalho de conversão nas nossas vidas e assim nós poderemos praticar verdadeiramente a pureza moral. Se nós estivermos perto de Cristo, se nós dermos lugar ao Espírito Santo, que também é Deus em nossa vida, assim nós poderemos viver a verdadeira prática da pureza moral, que é viver em santificação, buscando uma vida de santificação. Então, de nós mesmos nós não conseguimos, mas estando em Cristo, nós podemos ter a vitória sobre o nosso apetite, nosso mau apetite, sobre a imoralidade sexual, sobre os pensamentos impuros, sobre a perversão do apetite. Estando em Cristo, nós podemos vencer todas essas situações. Precisamos dar grande valor ao correto controle de nossos pensamentos, pois tal controle prepara a mente e a alma para trabalhar em harmonia pelo Mestre. É necessário para nossa paz e felicidade nessa vida que nossos pensamentos se centralizem em Cristo. Então, Cristo deve ser o centro da nossa atenção, pois Ele é o centro da nossa salvação. Como um homem pensa, assim ele é. Nosso aprimoramento na pureza moral depende do pensamento e da ação corretas. Os pensamentos maus destroem a alma. O poder convertedor de Deus transforma o coração, refina e purifica os pensamentos. A menos que se empreenda um determinado esforço para manter os pensamentos focados em Cristo, a graça não se revelará na vida.
A mente deve ser envolvida na luta espiritual. Cada pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Todos os hábitos devem ser postos sob o controle divino. Precisamos de uma constante percepção do poder enobrecedor dos pensamentos puros e da influência prejudicial dos maus pensamentos. Foquemos a mente nas coisas sagradas, que seja pura e verdadeira, pois a única segurança para qualquer alma está na forma correta de pensar. Devemos usar todos os meios que Deus colocou ao nosso alcance para controlar e cultivar nossos pensamentos. O quinto tópico vem nos falando sobre vitória sobre a transigência própria. A letra A, como Paulo ilustrou a corrida cristã, 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, Paulo, aqui, nos dando a orientação da palavra de Deus para sermos vitoriosos na batalha contra o pecado, na batalha pela pureza. Paulo aqui nos mostra o exemplo, nos apresenta o exemplo dos atletas, né, que corriam para ganhar as corridas, as maratonas lá no passado e hoje também. Muitos atletas, né, se exercitam, treinam persistentemente, se abstêm da alimentação ruim, buscam uma boa alimentação, eles se controlam, buscam o autocontrole, se abstêm, mas tudo isso com o intuito de ganhar algo humano, de ganhar uma coroa humana. E nós aqui, cristãos, devemos olhar o exemplo deles, mas usar no lado espiritual, de tudo se abster no sentido espiritual, daquilo que prejudica a nossa salvação, a nossa ligação com Deus, e lutarmos, buscar o autocontrole em Cristo Jesus, buscarmos todas as formas que possam nos ajudar para alcançarmos essa pureza, todas as formas que possam nos ajudar a nos afastar do pecado, buscarmos então assim, através dessa luta com o nosso próprio eu, buscarmos a coroa incorruptível, que é a salvação em Cristo Jesus. Os homens nos estádios, os atletas, de tudo se abstêm para alcançar uma boa performance, para alcançar um prêmio terreno. E nós aqui devemos, em Cristo Jesus, buscar nos aperfeiçoar e de tudo nos abster desse mundo, dos prazeres desse mundo, para então alcançarmos o prêmio maior, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que é uma coroa incorruptível. Na esperança de impressionar claramente a alma dos crentes de Corinto com a importância de um firme autocontrole, de uma estrita temperança e de um zelo incansável no serviço de Cristo, em sua carta a eles, Paulo fez uma comparação notável entre a batalha cristã e as famosas corridas a pé realizadas em intervalos determinados perto de Corinto. De todos os jogos estabelecidos entre os gregos e romanos, as corridas a pé eram as mais antigas e valorizadas. Reis, nobres e estadistas as assistiam, jovens de posição e riqueza participavam delas e empregavam todo o esforço e disciplina necessários para obter o prêmio. Regulamentos rígidos controlavam as disputas, dos quais não havia apelação. Aqueles que desejavam ter o próprio nome escrito como um competidor ao prêmio tinham primeiro que passar por um severo treinamento. A transigência prejudicial com o apetite ou qualquer outra satisfação que diminuísse o vigor mental ou físico era estritamente proibida. Para que alguém tivesse alguma esperança de sucesso nessas provas de força e velocidade, os músculos deviam ser fortes e flexíveis, e os nervos tinham de estar sob total controle. Cada movimento devia ser exato, cada passo rápido e inabalável. As faculdades físicas tinham de atingir o mais alto nível. Então nós aqui, irmãos, temos o exemplo dessas pessoas, né, que em tudo se controlavam, até no seu apetite ou qualquer outra coisa que diminuísse a sua força, né? E nós, no sentido espiritual, nós devemos buscar
nos precaver, devemos buscar nos fortalecer e abandonar tudo aquilo que prejudica, que enfraquece-nos espiritualmente e buscar em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo o autocontrole que nos ajuda então a atingirmos o mais alto nível espiritual, né? Em Cristo Jesus e com o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, nós também alcançaremos esse poder, agora no sentido espiritual, para alcançarmos a vida eterna, a salvação. Deixando as coisas desse mundo para trás, olhando para Cristo, alcançamos então a salvação, o nosso maior desejo, né? A letra B, o que Paulo diz sobre quantos conquistam o prêmio? O que Paulo diz sobre quantos conquistam o prêmio? 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, nessas corridas do mundo, nesses jogos que acontecem, só um time ganha. Na corrida só um ganha, só um chega em primeiro lugar, né? Mas aqui no sentido espiritual, todos nós, ao buscarmos a Jesus, ao nos esforçarmos em fazer a sua vontade, todos nós podemos ser campeões e alcançarmos o nosso objetivo, que é a salvação em Cristo Jesus. Todos nós podemos alcançar esse prêmio, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós então podemos e temos essa oportunidade enquanto a porta da graça está aberta, enquanto há oportunidade e a porta da graça está aberta ao nosso favor. Nós devemos então buscar em Cristo todas essas habilidades e buscarmos nele todas essas habilidades de nos afastarmos do pecado e buscarmos nele principalmente a sua graça para alcançarmos a salvação. Então nós devemos correr de tal maneira, né? Diz aqui Paulo, para alcançar o prêmio, para que você seja o vencedor, é isso, para que eu e você sejamos vencedores. Devemos então empregar toda a nossa energia, todos os nossos dons e talentos e entregá-los a Cristo, né? Para que possamos empregar na obra do Senhor, fazendo a sua vontade. E ao nos entregar a Cristo, Ele nos dá o poder de fazermos boas escolhas, a escolha de ter uma vida pura, a escolha de ter uma vida consagrada ao Senhor. E assim, a nossa comunidade, a comunidade de crentes, o corpo de Cristo será beneficiada. E ao final, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, né? Então devemos fazer de tudo para alcançarmos essa vitória em Cristo Jesus, né? Devemos lutar pela nossa salvação com todo zelo e temor a Deus, né? E tremor também, né? Essa vitória ao final virá porque nós estivemos em comunhão com Cristo. Essa vitória só virá ao final se estivermos em comunhão com Cristo, se estivermos em comunhão com o Deus Espírito Santo, se estivermos em comunhão com o Pai, né? Essa vitória ao final virá. Então nós devemos buscar em Cristo Jesus essa força. Sozinho nós não conseguimos alcançar essa vitória, né? Nós não devemos então desistir de buscar a Cristo através da oração, através da leitura da Bíblia, da palavra de Deus. E se nós não desistirmos, formos fiéis à nossa meta, formos crentes perseverantes, ao final alcançaremos em Cristo Jesus a vitória final, a salvação eterna. Ninguém que cumpra as condições ficará desapontado no final da corrida. Ninguém que seja zeloso e perseverante fracassará. A corrida não é para os velozes, nem a batalha para os fortes. O mais fraco entre os santos, assim como o mais forte, pode alcançar a coroa da glória imortal. Só podem vencer aqueles que, pelo poder da graça divina, colocam a própria vida em harmonia com a vontade de Cristo. Amém? Que Deus nos ajude, nos dê a sua sabedoria, nos dê a sua compreensão, nos dê o seu entendimento dessa importante palavra, dessa importante lição, que possamos a cada dia aplicar para as nossas vidas e assim seguirmos bem-aventurados na presença do Senhor.